Bom, boa noite a todos. É um prazer estarmos hoje, né, para realizar um evento em nome do mestrado da FPCAF, mestrado profissional. Nessa noite nós temos a oportunidade de receber César Pinella, que é um investidor, é uma pessoa que conhece a área de Venture Capital de forma vivida, efetivamente, e ele vai participar nessa noite como nosso convidado. Trago também a professora Sônia Arbus de Costa, que é uma professora do núcleo permanente do nosso mestrado profissional. A professora Sônia tem ampla experiência acadêmica e profissional na área relacionada à tecnologia, tem trabalhado muito fortemente com startups, né? Inclusive fintech, está dando uma disciplina agora nesse momento no programa sobre essa temática, né? Então, a professora Sônia vai apresentar com mais detalhes o César, que é um amigo de longa data, né, e que aceitou gentilmente estar conosco aqui nessa noite, compartilhando o conhecimento dele. Então, em nome do programa do mestrado, eu agradeço a presença do César, agradeço a presença da professora Sônia e a sua iniciativa em trazer esse grande amigo para nós, e a todos os participantes, gostaria de deixá-los à vontade para colocarem suas questões. Essa abordagem de Venture Capital é algo muito importante, e hoje nós temos a oportunidade de conversar com o César, que é um especialista nesse sentido. Então, sintam-se incentivados, encorajados a colocar suas questões. Então, eu me finalizo a minha fala e passo para a professora Sônia. Boa noite, obrigada, professor Pascoal. Boa noite a todos. Cá estamos, né? Depois de a gente ter feito uma série de anúncios, né? A respeito da palestra, né? Incentivando o pessoal a participar, porque é um momento único mesmo. Eu concordo plenamente com o professor Pascoal que tenho que agradecer o César Pinella, realmente, ele se prestou, né, a vir aqui nessa conversa enriquecedora, realmente, né? Então, eu agradeço inicialmente, né? Agradeço ao professor Pascoal, agradeço ao César por isso, tá? Então, eu vou fazer uma pequena introdução só com relação, assim, logicamente o César vai se colocar aqui a respeito do histórico profissional dele, que é amplo, mas hoje ele é um gestor de fundos, né? Então, na Domus, e ele já tem uma experiência, realmente já tinha uma experiência de investidor e, inicialmente, empreendedor. Aí, no caso de empreendedor, né? Eu vou deixar aqui a fala, vamos dizer assim, porque a gente se conhece aí mais ou menos, ai meu Deus, é um horror. Bastante tempo. Bastante tempo, né? Uns 20 anos, pelo menos. Foi quando eu vou falar rapidamente, para não tomar o tempo, mas quando eu fui admitida para coordenar um projeto de implantação de um sistema fiscal na ABB, na época, né? Era final dos anos 90. E aí esse projeto estava micado, né? Entre aspas, por conta de vários problemas, né? Não problemas da empresa, eram inúmeros problemas. E aí, com a parceria aqui do César Pinella, nós conseguimos implantar o sistema nos 11 sites da ABB. Então, foi um sucesso mesmo, porque o software fiscal MasterSAF, vou deixar claro, né, porque ele era sócio dessa empresa, e depois, quando eu fui para a Braskem, já tinham também, eles já tinham comprado o software, que era normal você ter vender juntamente com um sistema RP, né? Era muito comum. Então, eu vendia com SAP, vendia. Então, assim, eu fiquei também coordenando esse projeto, justamente também com o módulo financeiro contábil do sistema RP da época, né? Então, assim, a minha experiência realmente, vamos dizer assim, a minha convivência com o César começou aí, né? A nossa amizade começou por conta de todas as brigas que a gente teve que fazer, né, internamente nas empresas. Não foi fácil, mas a gente conseguiu. Foi muito bom, a experiência foi muito, muito boa para mim e demonstrou o quanto que o César realmente, vamos dizer assim, eu não vou rasgar aqui a seda, mas é brilhante nisso, né? Então, por isso que eu fiz questão, né, de trazê-lo até
pedir para o professor Pascoal, que eu acho que seria algo muito importante. Eu vou parar de falar e aí eu vou colocar para você fazer uma breve, então, aí histórico desse momento de empreendedorismo, que eu acho que é importante para o pessoal da FIPECAF, principalmente porque era um software fiscal líder de mercado, né? Então, eu acho que foi um momento bastante importante. E depois entrar aí realmente no Venture Capital. Então, passo a palavra para você, César. Bom, obrigado aí, professor Pascoal, obrigado, Sônia, pelo convite. É um prazer poder falar sobre empreendedorismo, sobre agora mais na moda o conceito de venture capital, mas ele é só mais um jeito de estimular o empreendedorismo, né? Então, acho que é um prazer para mim poder falar e transmitir um pouco da minha experiência, do meu conhecimento nesse sentido, né? Então, eu acho que o tema é empreendedorismo e como que isso se encaixa no contexto do Brasil, né? Então, o meu perfil sempre foi mais empreendedor. Então, tive algumas empresas antes mesmo da MasterSaf, mas foi na MasterSaf que eu consegui realizar, vamos dizer, o maior sucesso como empreendedor, né? Então, a minha base toda ficou na área fiscal mesmo, contábil, então, muitos anos de experiência nesse tema, e um projeto de empreendedorismo muito legal na MasterSaf, porque os RPs naquela ocasião, nós estamos falando lá de muita troca de sistema nos idos do ano 2000, quando tinha o fatídico bug do milênio. Talvez alguém aqui não tenha participado disso, mas os mais antigos como eu participaram do tal do bug do milênio, e aí o Brasil e muitas empresas multinacionais ou grandes companhias brasileiras tinham que trocar o seu RP ou ajustar o seu RP. Foi aí que a Oracle e a SAP começaram a entrar forte no mercado, e obviamente como softwares globais eles não tinham a localização para todo o ecossistema de leis e particularidades do Brasil, né? Naquela época também, agora vocês talvez conheçam como SPED, mas começou a automação do fisco, né? Pelas INs da vida, IN 68, IN 65, o fisco começou a fazer os processos de auditoria, de fiscalização, através já de arquivos digitais. Então, a MasterSaf, além de fazer o processo de apuração dos impostos, os famosos livros, né, que tem que ser entregues, ele também passou a gerar os arquivos digitais para o fisco, né? Então, tanto com a SAP quanto com a Oracle, elas precisavam fazer parcerias com companhias como a MasterSaf, tinham outras no mercado, e o nosso desafio era como tornar um processo muito complexo, que era uma integração de um software com basicamente todas as informações de um RP. Então era um processo extremamente complexo. A própria legislação que fala sobre os arquivos, sobre a apuração de impostos, vocês melhor do que eu sabem que também é um tema complexo. Então o desafio da MasterSaf era como conseguir implantar isso em grandes companhias e em volume, né? Esse era o grande desafio. Não era nem um problema de venda, era um problema realmente de conseguir atender com qualidade a demanda de muitas empresas grandes, médias, simultaneamente, né? Então, todo o trabalho na MasterSaf foi para conseguir ter uma estrutura de produto e de venda e de atendimento que pudesse dar, vamos dizer, o melhor atendimento possível, né? Então, o desafio ali foi criar canais que pudessem estar espalhados no Brasil inteiro e conseguissem dar um atendimento local, né? Ali esse projeto começou no ano 2000, que foi realmente quando veio a demanda, e ao final de 11 anos, 10 anos dessa estratégia, a gente tinha uma rede muito forte de canais, e a gente começou a vislumbrar, se todos lembram, tinha aquela fotinho do Times com o Cristo Redentor voando, o Brasil estava decolando, e a possibilidade do IPO era uma janela importante para muitas empresas, e a gente começou a mirar exatamente essa possibilidade de ter uma companhia de software com abertura de capital, né? A gente tinha a seguinte premissa, a gente chamava de projeto Jabuticaba, que era tudo aquilo que era uma particularidade do Brasil, que tinha na área fiscal, que tinha na área financeira, que tinha na área de comércio exterior, importação, exportação. Então, tudo aquilo que tinha particularidade de questões do Brasil, a gente imaginou ser um one-stop shop, ou seja, reunir numa única empresa todas os softwares que complementavam o RP.
Então, a gente foi a mercado, fizemos uma captação, na época se falava de fundo de private equity, né? Então, nós fizemos uma captação junto à DGF, que é uma empresa tradicional no mercado de capitais. E aí tínhamos um projeto para fazer alguns M&As, fazer a evolução do nosso produto e abrir o capital. A gente mirava abrir o capital ali em 2013, mais ou menos, né? E começamos a fazer esse projeto. No meio do caminho, ali em 2011, a Thomson Reuters nos contatou, muito na cabeça de parceria, e a gente percebeu que eles queriam, na verdade, entrar no mercado brasileiro, né? Obviamente com a cabeça que todos tinham naquela época de que o Brasil ia, de verdade, decolar. Eles já tinham tido uma tentativa de entrar no Brasil através do IOB, antiga empresa de informações fiscais tributárias, né? Não tinha dado muito certo e eles não queriam errar na estratégia de poder se consolidar no Brasil. E aí a gente estava muito firme no projeto de abertura de capital, a gente resistiu numa primeira abordagem, a gente resistiu na segunda abordagem, na terceira abordagem eles estavam oferecendo múltiplos de abertura de capital e tinham um projeto muito interessante para o Brasil, né? Uma companhia global, e todo empreendedor ele tem, pelo menos assim eu penso, tem um vínculo com a empresa que ele cria, né? E a gente queria efetivamente dar sobrevida a MasterSaf, que fosse além da gente. A abertura de capital era uma forma de fazer isso, mas a gente entendeu, olhando o que a Thomson Reuters mostrou em termos de projeto para o Brasil e para a questão fiscal tributária e legal, a gente entendeu que essa combinação de uma oferta muito agressiva de preço e o projeto que eles tinham fazia sentido a gente vender a companhia, né? Então, assim, fizemos em 2011 a gente fechou a venda da companhia para Thomson Reuters. Hoje é uma empresa conhecida aqui no Brasil por essa prática e manteve lá o produto e tem evoluído o produto bastante. A gente viu uma mudança muito grande, vocês devem ter vivido isso com o SPED, né? A gente, estando na MasterSaf, a gente participou do projeto junto ao fisco, convidado pelas empresas participantes, havia sido montado um grupo. Então, a gente esteve muito perto do conceito do que foi o SPED Brasil, desde antes, quando começou a ideia no governo, né? E ele tinha como final, primeiro, havia uma questão de simplificação da relação das empresas com o fisco, e tinha por trás disso o tal chamado auditoria eletrônica, né? Ou seja, foi importado um computador gigantesco, autorização dos Estados Unidos para a Receita Federal, e construído alguns softwares, tem o Arpia, dentre outros softwares, que viriam fazer cruzamento de dados para tirar a fiscalização manual para uma fiscalização eletrônica. A gente, enxergando isso como sócios da MasterSaf, a gente entendeu que o mercado ia mudar. Uma coisa era o que a MasterSaf fazia, que era ler as informações dos RPs, apurar os impostos e entregar no formato que o fisco exigia, mas a gente não conseguia validar o conteúdo, efetivamente, se estava compliance com a questão da legislação, né? Isso a gente assumia que estava sendo feito pelo próprio RP. E a gente percebeu que o fisco estava se aparelhando de recursos tecnológicos para fazer a fiscalização, e as empresas não, ou seja, ela não teria a potência para se responder a essas demandas se ela também não fizesse vamos dizer, um aparelhamento da sua inteligência fiscal, tributária, contábil, na mesma proporção. Foi aí que surgiu, ali em 2007, 2005, a ideia da TaxWeb, que aí era uma empresa de inteligência fiscal, que também foi fundada por nós, e ela já trabalhava num conceito novo, já na web, de fazer todas as validações do conteúdo, né? Então, nós iniciamos a TaxWeb em 2005, em 2009, dentro da própria MasterSaf, em 2009 ela tomou corpo, e a gente fez um split dela e fundamos ela como uma companhia de compliance preventivo ou reativo em relação vamos dizer, a validação do conteúdo. Então, a gente queria oferecer para as empresas o mesmo recurso que o fisco estaria usando para fiscalizar. Então, ao invés dela entregar um arquivo errado, ela preventivamente já validava as coisas dentro, fazia todos os cruzamentos possíveis
dando elementos para as equipes internas de avaliação, auditoria interna, auditoria externa, compliance, dando todos os instrumentos para ela avaliar a consistência daqueles dados. Tinha até painéis que podiam ser usados pelo comitê de auditoria e de governança para que ela pudesse saber em que grau vamos dizer, de compliance aqueles arquivos estavam sendo entregues, né? Então, essa foi a fase empreendedora, 100% focada na questão fiscal, contábil e tributária, e a TextWeb também é uma companhia que teve muito sucesso. Agora, em 2020, outra companhia global, a Sovos, fez uma oferta de novo pela TextWeb, e em 2020 eu deixei de ser empresário, né? Então, a minha carreira empreendedora foi esse ciclo. Não sei se ficou claro, Sônia, sobre essa abordagem. Eu acredito que sim. Alguma pergunta, pessoal? Vocês podem colocar no chat, tá? Pode fazer a pergunta que quiser. Bombardeia aqui o César, né? Porque ele tem muita informação para passar, não é, Pascoal? Informação é que não falta aqui, né? Então, na realidade, você, então, nessa virada, vamos dizer assim, quando vocês venderam, né? E aí a Thomson entrou, aí, neste momento, é que você e os seus sócios passaram a entrar no mundo de venture Investimento. capital, de investimento. Não era Não, venture venture capital capital, ainda. de investimento. Investimentos, então a gente já tinha uma segunda empresa já rodando, que era a TextWeb, e a gente decidiu, a gente aprendeu muito nessa jornada da MasterSaf, né? Tanto do ponto de vista de tirar uma empresa no estágio ainda de empresa de dono para uma empresa profissionalizada. Então, quando a gente vendeu a MasterSaf, a gente já não atuava como executivos dela, a gente já estava no conselho, havia um conselho formal. Então, todo esse processo de maturação de uma empresa de dono para uma empresa profissionalizada, com governança, com todos os processos que precisam ver, a gente mirava a abertura de capital, então a gente veio preparando isso, a gente entendeu que a gente adquiriu um conhecimento importante sobre vários aspectos, sobre tecnologia, sobre gestão, sobre governança corporativa, sobre go-to-market, marketing. Mantivemos uma empresa e a gente, capitalizados agora, a gente falou, por que não fazer isso com outras companhias que queiram fazer essa trajetória da própria MasterSaf, de sair de um estágio ainda de empresa de dono para uma empresa profissionalizada. E aí a gente decidiu alocar parte desse capital numa companhia que chamou Cassis Capital, a gente formou ela, que era uma empresa de investimento, mas ainda muito mais com cunho empresarial do que o cunho de investidor, né? Ou seja, a gente não tinha data para sair, a gente não captava dinheiro de terceiros, então era com capital próprio fazer investimentos em companhias que quisessem fazer o mesmo percurso que foi feito com a MasterSaf. Então, a Cassis Capital investiu em companhias como a Bysoft, como a NSI E-Commerce, que é de importação e exportação, como a Get, que também é de importação para pequenos distribuidores, importadores e distribuidores. E aí, então, a gente fez um portfólio de investimento em companhias que a gente pudesse fazer o mesmo trajeto que a MasterSaf. O conceito de smart money, mas ainda com uma cabeça muito mais empresarial, de empreendedores, do que de investidores, né? Então, de 2011 até 2019, a Cassis Capital fez investimentos muito mais no estágio que a gente chama de growth, que é no Venture Cap chamaria a fase da série A ou da série B, ou seja, é uma fase em que você faz o crescimento da companhia, já existe produto, já existe mercado, já existe um processo de venda, você quer escalar a companhia. Então, na Cassis Capital, a gente fazia muito mais o investimento para crescimento, que a gente chama, né? Então, a minha experiência como investidor, ainda com a cabeça de empresário, foi de 2011 até 2019, né? Que a Cassis encerrou, vamos dizer, a sua fase de investimento. E ali a gente fez 4 companhias, 3 delas já foram adquiridas, a gente ainda é sócio da NSI E-Commerce, e aí sim eu comecei a entrar no mundo do investimento quando me aproximei de uma empresa que chama G5 Partners. Aí sim ela tinha um fundo de Venture Capital, da qual eu fui investidor e fui participar do comitê de investimento dessa gestora. Então ali eu aprendi o que era efetivamente o mercado de investimento de capitais em Venture Capital, né? Como selecionar as companhias, o que é o deal flow, como decidir investimentos e depois como acompanhar os investimentos, né?
Então, Então, nessa fase de 2011 a 2019, no meio dela, eu comecei a ter o contato com o Venture Capital, ainda não participando diretamente, mas como um membro do comitê de investimento. Certo. E aí, nesse caso, você ainda entrava nesse... Então, só para esclarecer aqui, para quem não é familiar, né? Não é familiar às fases, né? Inclusive do Venture Capital, quando nós falamos em, né, basicamente startups, né? Porque Venture Capital é basicamente startups. Então, aí você tem aí pelo menos 5 a 6 fases, né? Vamos dizer assim, né? Porque é desde o investidor anjo, né? Do investidor Sim. anjo, eu só vou esclarecer aqui para o pessoal que não conhece, é o investidor anjo, depois tem o seed, que é o capital semente, aí vem a série A, B, C, D, né? Então, no Isso. caso, você e os sócios, vocês tinham uma experiência realmente maior, né? Já entrando no A e o B, que é, vamos dizer assim, teoricamente, né? Vamos lá falar, né? A questão do risco, né? É Tá mais menor. administrável, né? É. Então, é isso que eu queria que você deixasse também claro, né? A questão, primeiro, do risco, né? Então, qual foi a virada aí que você, de repente, aí começou a ser, não investidor anjo, você nunca foi investidor anjo? Fui. Eu tenho 7 investimentos anjos. Ah, olha só. Então, investidor anjo, gente, é quando realmente tem um produto por trás, né? Então, você tem a startup, ela já tem um produto e aí tem que vender a ideia, quer dizer, então é a partir daí. E como é que é esse processo? Então, já que você tem sete, 7. como é que é esse processo de avaliação desses Então, negócios, vamos dizer dando assim? esse elemento de como que funciona a indústria de Venture Capital, que foi formada nos Estados Unidos, lá no chamado Vale do Silício. Depois posso dar um link para vocês da história do Venture Capital. É um filminho bem interessante de assistir e fácil de entender. Mas ele nasce normalmente com Families and Friends, tradicionalmente. Então, a sua primeira ideia, você consegue captar dinheiro de amigos e parentes, que a gente diz, né? Para você começar a formatar o projeto. Depois, normalmente, vem a fase anjo. Então, ou com capital próprio que você guardou, saiu de uma empresa, pegou um dinheiro, ou pegou um emprestado com o irmão, você formulou a ideia, aí a ideia mais ou menos formulada, você pode recorrer ao ecossistema anjo, que a gente chama, que é ainda um investidor que ainda faz cheques menores, e essa fase do anjo é o que a gente chama de validação do produto, o famoso MVP, né? Ou seja, é onde você vai testar se aquele problema resolve de verdade uma dor do mercado, né? Então, o capital do investidor anjo normalmente para validar o produto. Ele não está preocupado com Certo. vendas, ou seja, logo que você tem vendas, você tem... Mas, assim, aquilo é mais importante você validar que a ideia tem comprador do que você resolver o problema comercial, né? O estágio seed já é o estágio onde você já tem um produto que tem demanda e você quer começar a criar o que a gente chama de máquina de venda, ou você começa a fazer o processo de venda. Então, você tem que... O investimento é para você aprender qual a melhor forma de você vender e escalar, como a gente fala, vamos dizer, a receita daquele produto. Então, essas são as duas fases mais complexas dos negócios, ou seja, são as fases em que você testa o produto e a capacidade de escala. O Vale da Morte, que a gente chama aqui, né? Ou seja, é onde o capital tem o maior risco, e depois você entra na série A, B, C, D, ou seja, você já tem um produto que funciona e já tem um processo de venda minimamente escalável, e aí a gente põe gasolina no foguete, ou seja, agora você vai fazer a coisa decolar de verdade, né? Então, aí a fase A, B, C, nós estamos falando de óbvio que você pode ter evolução muitas vezes de produto, mas aí você já está falando de expansões de mercado, internacionalização. Então, e aí pode chegar até a abertura de capital, né? E importante da indústria de venture capital, quando ela é formada, é que cada fundo se especializa nesses estágios, porque são competências diferentes, né? Então, um país que consegue formar uma indústria de venture capital, ela estimula muito o empreendedorismo. Então, esse é um marco, eu acho que para o Brasil, nos últimos... A indústria de venture capital tem 15 anos que começou a se formar,
mas a gente não tinha todos os estágios, né? Então, muitas vezes um empreendedor pegava uma rodada, mas ele não conseguia pegar a rodada seguinte. Então, muitas vezes o negócio não evoluía, não porque não era bom, mas porque não tinha capital disponível, né? E eu acho que nós temos uma fase do Brasil em que a indústria de venture capital se formou em todos os estágios. Então, dificilmente um negócio bom não vai conseguir fazer a próxima rodada, né? E isso, para um país, quando a indústria se forma, ele forma um ecossistema empreendedor muito pujante, tá? Porque o custo de capital é completamente diferente. Você está falando de equity, você não está falando de juros, né? Que você está dependendo de concessões, de taxas, etc. Então, ali o que você vai estar fazendo é troca de equity pelo financiamento daquele estágio, né? E é uma indústria muito organizada, né? Então, acho que um marco importante para todos aqui é perceber que a indústria de venture capital foi formada no Brasil. Apesar de ter uma pequena bolha agora, ela já vinha sendo formada. Então, dificilmente ela não vai progredir. Acho que a gente tem uma capacidade no Brasil de empreendedores muito grande. Sempre falo, a complexidade do Brasil sobre vários aspectos, tributários, contábeis, legais, logísticos, dimensão, tamanho de população, exige negócios complexos. E se você resolve um problema complexo no Brasil, você provavelmente resolveu esse problema complexo no mundo inteiro. Só que antes a gente não tinha capital para isso. Então, agora você vê companhias brasileiras sendo internacionalizadas, abrindo capital aqui ou fora, porque eles têm capital para fazer isso. Antes a gente não tinha, né? Então, você está vendo várias companhias que estão conseguindo receber a capital, abrir o capital aqui ou abrir o capital lá, porque tem financiamento. Então, acho que para todos que estão ouvindo aqui, é importante criar um mindset de que isso vai fomentar não só a chamada transformação digital, mas um empreendedorismo mais pujante das empresas brasileiras, né? E isso tem dois aspectos para as pessoas que estão na área que vocês ministram os mestrados e todos os cursos, né? É como esse profissional se posiciona, seja numa companhia que a gente chama de incumbente, tradicional, na ação de se transformar, né? Quanto que essas empresas que vão receber esses investimentos, elas vão aumentando o seu grau de governança, de compliance, de gestão, à medida que elas vão recebendo capital. E isso demanda, porque elas têm um crescimento muito rápido, então isso demanda um mix de profissionais que entraram que fundaram essa companhia, estavam desde o começo, com profissionais que agregam experiência, eu chamo de enxerto. Porque eles crescem muito rápido, eles não conseguem adquirir todo o conhecimento que eles precisariam para poder tornar aquele negócio sustentável. Então, boa parte do dinheiro dos rounds é para atrair profissionais que tenham um grau de experiência e maturidade conquistado em outra empresa, muitas vezes maiores, e que querem fazer essa jornada mais inovadora, né? Então, o Pascoal acho que quer perguntar algo. Eu queria perguntar, César, é o seguinte, com relação a esse contexto que você está apresentando, de um lado a gente tem os estágios evolutivos dessas empresas, né, nascentes, e tem os fundos que você está colocando, os investidores especializados em determinados fases desse processo. Como é que ficam, qual é o papel e qual é a relação das incubadoras dentro desse ecossistema? Elas estão relacionadas com quem? Quem as mantém? Os estágios anjos, normalmente as incubadoras estão muito ligadas ao estágio anjos, porque tem duas formas, por isso que eu estou falando que Venture Capital é uma das formas de financiar e, para mim, a mais pungente, olhando mundialmente esse tema. E tem duas formas de você receber capital. Uma é o dinheiro, outra é o smart money. As incubadoras normalmente entram muito mais com o smart money. Então, às vezes, um empreendedor, ao invés de fazer uma captação com um anjo, ele vai para uma incubadora, a incubadora coloca local físico, pessoas para ajudar no administrativo. Então, ela põe recursos para que aquele empreendedor se concentre no core dele, às vezes é o produto, para que ele não tenha que buscar capital para aquela estrutura. Então, a incubadora normalmente coloca smart money e estrutura. Então, ele orienta, né, é um advisor, né, do empreendedor sobre várias competências de gestão, de produto, de venda, e dá normalmente uma estrutura. Isso é incubadora. Então, você põe ele dentro e cuida dele, né? É uma forma de você financiar o empreendedor que está no estágio inicial,
ao invés dele fazer uma rodada anjo, por exemplo, que ele pega o dinheiro e por si só vai alugar um lugar, vai contratar alguém para o administrativo, etc, etc. Então, é um mecanismo diferente do anjo, mas muito próximo do anjo, para você incubar uma empresa que, normalmente, isso acontece no estágio inicial, né? Respondi a pergunta? Ficou claro? Então, sim, ficou. Muito obrigado. Mais uma questão com relação à questão que você disse dos rounds, sobretudo na busca de competências adicionais, né? Uhum. Como é que isso vai se caracterizando a entrada desses novos profissionais? É o fundo de investimento que vai percebendo isso e vai abrindo esses rounds e vai convocando, gerando oportunidade para ingresso desses profissionais? Como é que isso é gerenciado? Sim, então isso é importante, essa pergunta é importante. Por isso que eu disse que é importante os fundos saberem o estágio que eles atuam. Quanto mais especializado o fundo é naquele estágio, mais ele entrega a empresa bem para o próximo estágio. Esse é o grande segredo do Venture Capital. É você cada vez mais se especializar no estágio que você está. Então, se o estágio é anjo, é o anjo, o fundo tem que ser muito bom de validação de produto. Então, muito insight para o empreendedor sobre como validar o produto. E ele ajuda muito na atração de mão de obra, como contratar, quem contratar, como formar os times que estejam mais voltados para a fase de formatação do produto, né? Quando a gente vai para o estágio seed, o maior desafio é comercial. Então, não adianta um fundo muito especializado em produto, porque o grande desafio dele não é mais produto, é mercado. É marketing, é vendas, é inteligência de mercado. Então, a competência daquele fundo mais importante é como que ele ajuda aquele empreendedor a encontrar o melhor mecanismo dele escalar o produto. E tem várias técnicas. E ele vai fazendo isso, ele entrega. Quem normalmente dirige para o próximo estágio é o fundo que fez o round. Então, por exemplo, eu sou especializado no round seed. Então eu analiso o investimento, a gente chama de... Ele vai fazer um round, vou fazer um round, vamos supor, de R$1 milhão, e uma análise que a gente faz muito importante do round é o chamado user proceeds, ou seja, o que eu vou fazer com o dinheiro? Eu vou aplicar em máquina de venda, vou aplicar em produto, vou aplicar em marketing. Então, a gente faz um deploy, que a gente chama uma avaliação muito importante, do como ele vai usar o dinheiro no tempo. Esse é R$1 milhão para 18 meses. Então, normalmente a gente valida o que a gente chama de user proceeds, e o papel do fundo, normalmente, é orientar ele como gastar o dinheiro, porque às vezes o empreendedor não sabe nem gastar o dinheiro. Ele vai sempre com um dinheirinho contado, ele recebe um round, cai na conta dele. O que eu faço com o dinheiro? A gente ajuda muito ele, e aí é que eu digo que a maior parte do capital é contratação de pessoas, a maior parte do capital. E aí você tem que trazer as pessoas certas para aquele estágio da companhia. Precisa ter então, governança, você percebe, né? Isso. Então, à medida que a empresa vai crescendo, a sofisticação dos profissionais que a gente contrata também vai aumentando. Sim. Porque eu tenho que ter mais governança, eu tenho que ter mais senioridade, eu tenho que saber lidar com mais gente. Então, é uma indústria que fomenta muito o crescimento. O maior desafio das startups está na contratação. É o maior desafio. Culturalmente, vocês sabem o que significa a cultura organizacional, o quanto a cultura é afetada quando você tem muita contratação. Então, normalmente, o fundo que está num estágio, ele orienta o empreendedor para o próximo estágio. E assim a cadeia vai funcionando. Tem uma questão que você colocou, né, que cada estágio tem uma ênfase e um tipo de demanda por profissionais específicos. Uhum. Mas nosso programa de mestrado profissional é em controladoria e finanças. Nós atuamos na área de conhecimento de contabilidade, controladoria e finanças. Uhum. Uma das linhas de pesquisa que a gente tem visto é a parte de controle gerencial para startups. Tem pesquisas que são desenvolvidas e quase que recorrentemente as pesquisas que vão a campo acabam trazendo elementos muito rudimentares do processo de gestão que são utilizados por essas empresas. Uma questão é por conta da falta de conhecimento até das pessoas que estão envolvidas, né? Estão muito mais ligadas, às vezes, num produto ou numa solução do que em gerenciar uma empresa, só que, de repente, ele recebe um valor de mercado extremamente alto. Então, você tem seriam quase assim antagonismos, né? Uma empresa que mal consegue gerenciar o caixa, tendo que validar uma proposta de ser vendida por
vários milhões, e como que ela consegue avaliar isso? Então, existem especialistas, tem um professor na Espanha que chama Dávila, que é um grande especialista em pesquisar essa área de contabilidade gerencial para esse tipo de organização. E a gente tem no nosso programa grande interesse em desenvolver pesquisas que olhem as abordagens de contabilidade para esse tipo de empresa. Porque qual é a premissa que existe? Desculpe estar me alongando, mas para fundamentar a questão. A premissa é que, quando a gente fala em planejado versus realizado, que é algo muito comum para uma empresa que já está estruturada, que parece básico, quando você pensa numa startup, o que é o planejado? Às vezes isso não faz o menor Sim, sentido, porque ela sim. está aberta a uma dinâmica muito grande, verdade. né? Então, como ter instrumentos de gestão que atendam à realidade dinâmica dessas empresas, né? Então, eu Uhum, gostaria de te perguntar, na sua visão, o que uhum. você tem visto em termos de práticas que são utilizadas por essas empresas e que os fundos de venture capital se valem, inclusive, como referência para poder utilizar na hora de precificar? Sim, é muito interessante isso, porque eu acho que esse é um ponto de atenção que vale para todos nós. É saber que vocês estão pesquisando isso é muito bom, porque acho que a gente encontrar o caminho ideal dada a maturidade da companhia é um segredo importante. O que eu quero dizer com isso? Não adianta, no estágio seed, 100% das empresas, 100% não, mas a maioria das empresas chegam com um grau de maturidade de gestão, de uso das informações financeiras e contábeis para gestão muito baixo, né? Às vezes precário, às vezes baixo. Algumas exceções já estão mais... Então, o papel nosso no estágio seed foi criar um arcabouço mínimo de gestão, que considera os conceitos contábeis de DRE, gestão de fluxo de caixa, básico, né? E alguns indicadores de gestão mínimos para que ele consiga fazer um bom uso daquele dinheiro que está sendo investido. Então, no estágio seed é quando a gente começa a colocar este conceito. E a gente vem aqui debatendo dentro da Domo, por exemplo, como que a gente transfere know-how para eles. Certo. Né? Então, e normalmente é uma combinação de alguns modelos pré-definidos que se encaixam com pequenos ajustes para a gente não ter que ficar reinventando a roda, com a atração de profissionais no grau de maturidade que está. Então, por exemplo, no estágio seed, eu deveria ter um arcabouço mínimo, se a empresa não tem, que ele pudesse se inspirar, e juntamente com a contratação, eu diria ali, de um controller. Ainda não é um CFO. Não cabe um CFO ali, mas um controller ou um gerente administrativo financeiro é onde a gente já estimula o empreendedor a contratar. Então, é um misto de modelos mínimos com atração de gente. E o ideal para a gente, na indústria de venture capital, é que a gente já tivesse planificado o que é o ideal para cada estágio aqui. Certo. Por isso que eu digo que é um processo que vai amadurecendo a gestão e a governança. Porque se eu ponho muita gestão e governança no estágio errado, o empreendedor se perde. Ele se perde. Trava. Ele trava. Com certeza. Uma coisa que a gente pode voltar a conversar oportunamente, e já deixo aqui um convite, é a nossa disponibilidade enquanto programa de mestrado para validar um framework nesse sentido. Temos todo o interesse. Beleza. Então, a gente Temos pode, todo o de interesse. fato, fazendo uma análise múltipla de empresas, nessa característica, verificar os fatores que são relevantes e aqueles que não são relevantes para esse processo de gestão. Isso teria, de fato, uma aplicabilidade extremamente útil e poderia considerar, César, que isso é inovador em termos de proposta de pesquisa. Poucos Acadêmica, né? trabalhos têm tratado isso de forma aprofundada. Uma Acho coisa que a é uma gente ideia muito boa. Muito boa. E poderia fazer essa pesquisa não só na Domo, mas em outras empresas de venture capital, porque é um equilíbrio de cada estágio a gente vir com o processo de governança e de gestão adequado ao estágio. Certo. Nem mais nem menos. Por exemplo, no estágio que eu faço, a gente tem um conselho consultivo. Então, a gente se reúne uma vez por mês para olhar resultados e para dar orientações estratégicas, mas não é um conselho formal. Na série A, normalmente o conselho de administração se forma.
mas ele não tem o conceito de RC, por exemplo. Eu não trago gestão de risco e compliance e governança. Então, talvez isso seja na série B, né? Então, eu acho que um timetable que considere os estágios do Venture Capital com os elementos de gestão e governança, eu acho que seria assim, uma coisa fantástica para o ecossistema. Deixa eu fazer só uma pergunta aqui com relação ao tempo médio, aquele tempo médio de cada uma dessas etapas. No caso que vocês têm desde investidor anjo, né, e até série qual que vocês estão trabalhando? Aí a criatividade deu limite, né? Depende, quando faz o IPO. Enquanto não faz o IPO, uma nova série é letra. Certo. Então, qual é o tempo médio disso? De você chegar naquele ponto... 1 ano a 2 anos, cada estágio. Cada estágio. Depende. Média, né? Isso aqui tem variações, mas nós estamos falando de cada estágio está entre 1 ano. Então, um round seed, normalmente ele é de 18 meses a 24 meses. Então, o empreendedor pega dinheiro que leve ele pelo menos 2 anos. É o tempo máximo. A gente gosta entre 1 ano e 1 ano e meio. Ou seja, em 1 ano e meio, eu deveria estar preparado para fazer o próximo round. Tá. Você vê como é dinâmica. Normalmente, eu invisto numa companhia de 14 pessoas, 15, e quando a gente faz a série A, ela está em 90, 100 pessoas. Nossa. No prazo de 1 ano. Veja como é importante a gestão, como é importante cultura. Muitas vezes eles se atrapalham justamente porque o produto tem uma demanda muito grande, ele consegue resolver os gargalos de venda e ele tem uma dificuldade muito grande de atração, gestão, e aí é que vem o novo estágio que traz um novo grau de governança, gestão e capital para ele se estruturar de novo, tá certo? Então, perceba como e eu estou falando das empresas que dão certo? Tem as empresas que vão menos, vai mais de lado, etc. Mas as que dão certo, elas crescem muito rápido. Mas, assim, o nível de sucesso aí na Domus é maior do que o nível de fracasso? Bom, a gente tem uma filosofia, a gente tem várias teses de fundos, tem diferenças. Tem fundos que chama de spray and pray, né? Então, eu invisto num monte e fico rezando para ver qual dá certo. Então, ele tem pouca atuação, não tem certo e errado, tem até estudos estatísticos de que isso funciona, tá? E tem fundos mais dirigidos, que são fundos que o smart money é parte do dinheiro. A Domo está mais concentrada nesse tipo de investimento. Então, você tem fundraising fundraising é o ato de captar dinheiro, né? Então, a gente capta dinheiro para investir em 2 anos. A gente chama um bet de 2 anos. Então, eu vou pegar dinheiro para fazer o investimento desse dinheiro em 2 anos. E aí eu vou fazer, nesse tempo, aproximadamente 15 negócios. Eu, como gestor, consigo acompanhar 15 negócios em 2 anos de investimento. 15 Agora, negócios? se eu fiz 15 negócios. 15 Você... a 20 negócios. Nossa, e você tem isso hoje? Nós temos... Na Domo eu tenho 8. Na Domo eu tenho 8, mas eu gerencio simultaneamente 25 investimentos. Nossa. É possível, porque tem método para isso, né? Mas, então, um fundo como o nosso vai gerenciar, num bet de 2 anos, 15 investimentos a 20 investimentos. A gente consegue dar bastante atenção a um investimento nessa proporção de empresas. Tem fundo que fazem 60. Né? Então, tem estratégias de fundo que são mais smart money. Quanto mais smart money você é mais preciso. Portanto, o seu grau de acerto tende a ser maior, tá certo? Mas a gente, no Venture Capital, a gente normalmente diz que de um bet, 20% das empresas vão pagar todo o portfólio. Tá. Então, de 15, 3 companhias vão pagar o portfólio inteiro. Caramba. E vão dar o retorno para o investimento que os investidores têm expectativa. Não é que as outras não vão dar certo, mas elas não vão dar tão certo quanto as 2 ou 3 que vão dar muito certo. Vão ser mais lentas, mais, vamos dizer assim, isso. Vai ser maior esse tempo, né? Isso. Gente, por favor, façam perguntas, aproveitem. Danilo,
Olha o Danilo ali. Aproveitar que o Danilo está com a câmera aberta, né? Coitado, né? Crucifico, né, Danilo? Eu já crucifico em aula, pobre. Você tem alguma pergunta? Vocês sempre têm perguntas boas? Boa tarde, boa noite, né, a todos. César, obrigado aí pelas suas explicações. Na verdade, não é nem uma pergunta, é mais um sentimento, assim, porque eu trabalho, sou advogado e trabalho muito com essa questão de fusões e aquisições, e uma coisa que eu sempre pergunto para os meus clientes e gostaria de perguntar a você: quando você vende uma empresa que você criou do zero, qual que é o sentimento que você fica? Porque muitas empresas, a pessoa vende, tem que ficar um período no cargo, né? Que é o lock-in. E aí, qual que é o sentimento, assim, que você tem que desapegar, né? Você tem que desligar a chavinha ali daquele negócio. E como que você se sente agora? Porque como investidor antes, você já não pode ter isso, né? Não, não. É bem diferente, acho que cada empreendedor vai responder de uma forma, né? Mas o meu maior objetivo sempre, a fase que eu mais gosto é de formular o negócio, montar o negócio, estruturar o negócio. Essa é a minha maior potência, né? Chega um estágio do negócio que eu acho que não sou a melhor pessoa e várias vezes eu já fundei 10 empresas, tá? 6 delas deram certo. Invariavelmente, eu encontro o momento de eu sair da empresa e ir para o conselho, porque ela deixa de ser atrativa para o meu perfil, então eu já não me estimulo tanto e eu não sou mais a melhor pessoa para estar lá. Eu tive muito bem essa consciência de qual é o melhor estágio que faz. Alguns empreendedores, não. Então, eu tenho muito mais a visão de perpetuidade da empresa, de criar uma empresa para durar, do que de criar uma empresa para ser dono. Né? Por isso que eu gosto da abertura de capital. Eu sempre busquei a abertura de capital, que é uma forma de você perpetuar a companhia sem mais você ser o controlador ou dono exclusivo da companhia. Então, a minha visão é que a empresa tem que ser maior que o seu fundador. Ela tem que perdurar. Ela é um ativo social, né? de uma economia pungente. Ela gera emprego, ela gera valor para a sociedade, ela gera um produto, um bem e serviço. Então, na minha concepção, ela deve ser uma empresa que transcende o seu dono. E a não ser que você seja o Jeff Bezos ou um desses caras e você consegue chegar lá e continuar no comando da companhia, na maioria das vezes você tem que imaginar um processo de sucessão e que dê sobrevida à empresa que vai além de você. E na MasterSaf a gente fez muito isso, ou seja, a gente queria abrir o capital. Então, quando a gente decidiu abrir o capital, a gente falou, cara, vamos sair, já fizemos nosso papel, vamos para o conselho, vamos formar um conselho de administração, vamos colocar executivos que possam conduzir a companhia e vamos preparar a empresa para a abertura de capital. Então, do ponto de vista estratégico, a gente ainda comandava a companhia, a gente dava as diretrizes, mas a gente não executava mais. Então, quando a gente abrisse o capital, a transição já tinha sido feita. Bom, então a gente não... Eu nunca preparei uma companhia para vender, isso é importante, como fundador. Eu sempre preparei uma companhia para ser perene. No meio do caminho apareceu a Thomson Reuters e fez uma proposta abusiva. Tem hora que não faz sentido. Ela fez um múltiplo de 17 vezes o EBITDA. Nossa. Cara, eu estava tentando isso com abertura de capital, com risco de abertura de capital, com custo de abertura de capital, com toda a sequência de que você tem depois de uma abertura. Cara, é um trade-off muito grande para uma companhia global que dava uma perspectiva estratégica para a MasterSaf incrível. Então, eu, como fundador, eu não tive um sentimento ruim, apesar de não ser o que eu queria. Por quê? Porque eu vejo a empresa que eu levei até um ponto, viva até hoje, e muito maior do que aquilo que ela era quando eu entreguei, tá certo? Então, na minha concepção, eu sempre me preparei para esse momento em que eu não sou mais o comandante do barco, tá certo? Então, eu não tenho uma dificuldade de ou abrir o capital e já não estar no comando, ou vender a companhia, tá certo? O que eu mais gosto é do ato de empreender e eu tenho uma crença que essa de que as empresas promovem o desenvolvimento das pessoas, dos países e geram valor para a sociedade. Os stakeholders todos se beneficiam de uma empresa equilibrada, né?
Então, e eu acho que é um lugar que as pessoas se desenvolvem como pessoas e da melhor forma possível, que é ganhando dinheiro, né? Ou seja, ele consegue o sustento para a sua vida, para o seu lazer, para os seus investimentos através do trabalho. Então, eu tenho essa concepção de que o empreendedorismo, as empresas, tem um ativo econômico social muito importante, né? Eu poderia pegar o dinheiro que eu ganhei na venda masterclass e pôr no mercado financeiro, num país que tem, na época, 18% de taxa de juros, etc. Eu prefiro investir no empreendedorismo. Então, respondendo a sua pergunta, é assim que eu vejo a venda, né? É excelente. Eu queria Legal, só, obrigado. imagina, Danilo, eu gostaria só de colocar uma outra questão que você falou. Eu achei fantástica a sua visão. Parabenizo por esse tipo de postura. Mas a gente vê no Brasil hoje uma cultura de empresa familiar de dono, né? Uhum. Muito. Preponderantemente a essa Preponderante. visão do investidor, né? Uhum. Na sua percepção, como é que a gente atua no sentido de mudar essa cultura? Porque é uma cultura nacional, né? É uma Sim, cultura, diferentemente dos Estados Unidos, onde a questão do investidor está presente nos pequenos negócios, inclusive, o sim, mercado secundário é muito forte, né? sim. Aqui a gente não tem Tem a essa cultura, visão. né? Tem a cultura. Os Estados Unidos Como, tem a como, cultura. como atuar nesse sentido? Você tem alguma percepção, alguma iniciativa que você julga que você vê dando certo ou não? Isso são fatos isolados que levam à mudança. Eu acho que o Brasil tem um contexto complexo, dada a complexidade regulatória, né? A instabilidade econômica em termos de taxa de juro prejudica muito o empreendedorismo no Brasil, né? Então, eu acho que a gente carrega uma herança cultural complexa, que não se muda no curto prazo, mas eu sou um defensor de que a estrutura de venture capital, desde que a gente consiga ter taxas de juros compatíveis minimamente, eu acho que a indústria de venture capital vai estimular um empreendedorismo diferente. Eu já vejo isso acontecer, eu acho que ainda não no volume que a gente precisaria, mas a gente vai ver nos próximos anos muitas empresas já com uma cabeça mais globalizada, de mais esse efeito não só de ser dono que decide, mas de ser um agente de promoção de companhias. As companhias que eu vi abrindo capital, eu vi já com... E tem joio e trigo aqui no meio, né? Mas elas já com uma cabeça muito mais nova. Então, eu acho que é um processo que vai levar algum tempo, e quanto mais a indústria, não só de venture capital, mas de capital para o empreendedor, ela for estimulada, mais a gente vai ter empresas que têm uma característica mais aberta. Eu vejo muitas companhias dessas startups distribuindo muita ação para as pessoas, para os funcionários, em todos os níveis, tá certo? A política de distribuição de ações, de ter essa cabeça de dono num conjunto maior de pessoas, nas empresas mais novas, é um paradigma, é uma realidade, tá certo? Ou seja, pelo menos de 10% a 20% do capital dessas companhias tem sido distribuído para as pessoas, tá? Não é pouco, é muito dinheiro, né? Então, acho que é um processo que vai ser lento, mas eu acredito que o próprio sucesso desse modelo faz com que os incumbentes se coçem, né? Sim, com Vejam o que está certeza. acontecendo com grandes instituições que estão sendo desafiadas por empresas que têm 5 anos, né? Verdade. É uma mudança, ou seja, você tem que sair desse lugar, que senão, se você bobear, você perde o seu espaço, né? E aproveitando que a Daiane apareceu aí também, olha a Daiane, saudades da Daiane. Olá, tudo bem? Tudo bem? Daiane é mestrando Ela é conosco um no programa assunto que ela gosta, e ela né, trabalhou Pascoal? com essa abordagem, ela trabalhou com pesquisa, com empresas de alto Isso. crescimento. Que legal, que legal. Boa noite, Tem, pessoal, tudo bom? tem Boa noite. pergunta aí para o César, Daiane? Eu queria, até aproveitando, né, o gancho lá do mestrado, acho que se hoje eu fosse fazer, eu faria uma dissertação mais voltada para esses aspectos comportamentais de governança que na época eu não abordei, mas que hoje eu estou numa startup. Então, assim, eu percebo muito de todos esses contextos, assim, eu estou vivendo na prática todo esse contexto que eu acho que o César comentou muito bem,
que tem essa questão de governança, que é muito forte, tem essa questão cultural. Cultural. Tem uma questão até assim, agora, que você comentou por último, do perfil dos profissionais, né? Agora, nas entrevistas que eu faço, as coisas mudam muito rápido, as pessoas precisam ser muito protagonistas. Então, se a gente não pode ter, nas entrevistas que eu faço aqui com o meu time, eu tinha 2 pessoas, hoje eu tenho 9. Eu tenho 8 meses de empresa. É isso aí. Eu entrei cuidando do planejamento e crédito. Hoje eu tenho planejamento, crédito, ouvidoria, PLD e tesouraria e tudo que eu faço um pouco de tudo. Assim. Bem-vinda! E aí, assim, é muito forte essa questão do perfil das pessoas também, porque não é qualquer pessoa que se adapta nesse contexto. Não. Tem pessoas que esperam que vão chegar, e eu já falo na entrevista, olha, aqui não tem manual, aqui você tem que sair da cadeira e ir atrás das pessoas, pensar fora da caixa, o que é muito legal para algumas pessoas que gostam de contribuir, de participar e tal, mas para outras não é legal. Então, eu faço questão de deixar isso bem claro, né? Importantíssimo isso. É aí que entra a questão da cultura, de você realmente ter como filtro para contratar e, às vezes, até para desligar esses traços culturais importantes, porque senão não funciona. Então, e é um desafio muito grande você lidar com a cultura entrando muita gente, com a questão de gestão, governança. Então, eu acho que esse tema para pesquisa e abordagem de mestrado ou doutorado, cara, de empresas que crescem com alta velocidade, é um desafio. Vamos deixar já aí, para as pessoas que esse tema. Para as pessoas que se identificam também, né? Acho que assim, você falou muito bem de toda essa estruturação, das fases de crescimento e tal. Então, para os profissionais que se identificam com esse dinamismo, né? É uma oportunidade gigantesca, tem um mercado muito grande crescendo, o desafio está muito, cada dia mais presente. E o que eu tenho desafiado é que as pessoas experientes repensem seus modelos, porque elas são muito úteis em empresas que crescem rápido. Nós temos que repensar os nossos modelos, ou seja, como que eu uso esse conhecimento que eu adquiri, às vezes em 10, 15 anos de experiência, como eu uso numa empresa que ainda está aquém daquilo que eu normalmente estou acostumado, né? Mas que ela vai crescer muito rápido. A maior dificuldade é atrair essa pessoa que tem experiência, que queira dar um passo, entre aspas, para trás. Né? É o caso da Daiane, né? É o meu caso. Eu era de uma empresa grande, e aí CFO assim, também já veio, e aí me trouxe, porque tem muito essa questão do perfil, né? Uma pessoa que não circula bem em todos os níveis, não fala com todos os públicos, acho que não se encaixaria. Sim. E aí você tem que ter essa visão, esse jogo de cintura, esse protagonismo, essa energia. Tem pessoas que não estão nesse momento, né? Tem pessoas que estão numa fase mais acomodada, que não querem novos desafios. Mas particularmente, assim, olhando... Eu que fiz essa transação agora faz pouco tempo, eu me sinto muito mais desafiada e testada do que se eu tivesse numa empresa grande, com certeza, assim. E eu não tenho dúvida que teu grau de aprendizado sobre aspectos não técnicos, foi absurdo, aspectos assim. humanos, aspectos de gestão, de como lido com empresas ágeis, enfim, é um aprendizado que dificilmente numa posição mais estabilizada, numa empresa grande, você vivencia. Sim, com certeza. Ai, gente, está terminando, que horror. Eu tinha mais perguntinhas aqui, sabia? Eu ia falar do pivotar, eu queria te perguntar como é que estava isso, inclusive entender um pouco mais também o seu, né, o teu, vamos dizer assim, você é gestor de fundos hoje, na verdade, startups B2B, né? Então, essa coisa que também tem as suas particularidades, né? Eu acho que assim tem vários assuntos para ver aí, né? É uma pena. Ai, a transformação digital que as empresas vão participar é inexorável. Ou seja, ou você transforma ou você vai sucumbir. Esse é um outro desafio, outro tema para as empresas que é importantíssimo. Viu? Olha só, gente, ele deixou aí, né, a dica, quem não se transformar, né? Na verdade é isso. É o profissional que realmente tem que fazer uma transformação aí radical, disruptiva mesmo, né? Você vê que a Daiane tem um mar de oportunidade. As pessoas às vezes não vão acabar, não vai acabar nada.
É um uso diferente da competência que você tem. Isso, eu acho que vai tirar da gente aquilo que o ser humano tem de melhor, que são os talentos que uma máquina não consegue reproduzir, pelo menos por enquanto. Então, olha, César, você já deixou, tem uma lição de casa, viu? O Pascoal te colocou uma lição de casa, que é o modelo aí, o framework. Acho ótimo, acho ótimo. Eu gostaria vamos entrar em contato oportunamente para voltar a conversar sobre isso, que eu acho que tem uma oportunidade de pesquisa para ser estruturada e que pode ser muito útil para vocês e para a gente enquanto programa de mestrado, com certeza, né? Sim. Eu gostaria de colocar, César, se você tem alguma fala final que você gostaria de colocar, algum ponto que seria importante. Então, eu acho para vocês, acho que dada a relevância que vocês podem ter nas empresas pela preparação que vocês podem estudar, defender, eu acho que sim, eu acho que pessoas que pensem em modelos como a Daiane, que ajudem o novo empreendedorismo, ou seja, tragam esses estudos, essas pesquisas para ajudar a esses mercados que estão se desenvolvendo, eu acho que é uma contribuição fantástica para inclusive para esse ponto, Pascoal, que você colocou, de uma mudança do modelo empresarial, né? de ele realmente gerar esse benefício que a gente vê em alguns países, que aqui ainda é conturbado. Primeiro que o empresariado é visto de uma forma negativa. Sim. Eu acho que tem que se desmistificar isso, né? Salvo as exceções negativas. Né? Então, o empresário, o empreendedor, cara, é um ser humano como qualquer outro, que rala muito. Isso. A grande maioria dos empreendedores rala muito para chegar onde chegou e que tem que ter apoio acadêmico e amparo, porque eu acho que há uma diferença muito grande, uma distância muito grande no Brasil entre a academia e o mundo real. Né? É um fato. Isso tem que ser, essa distância tem que diminuir. Nos outros países isso é muito mais próximo. Né? Então, eu gostei muito da ideia justamente por isso. Ou seja, tudo que vocês puderem fazer para aproximar o mundo acadêmico, os estudos, as coisas que têm consistência para o modelo prático, né? Como que a gente ajuda as empresas através disso, é fantástico, é fantástico. Excelente. Na realidade, só fazer uma parte aqui, o mestrado profissional ele tem essa pegada, vamos chamar assim, né? Ele realmente tem uma função de aproximar um pouco mais do que o estrito sensu, né? Então, efetivamente, aqui na FIPECAF, é essa a ideia do mestrado profissional, é trazer mesmo o profissional mais próximo. Né? A gente tem toda a fundamentação metodológica científica do estrito sensu, mas com foco na aplicação do conhecimento, né? Isso. Essa é a proposta. Mas eu agradeço muito, César. Nós vamos disponibilizar o link posteriormente para as pessoas que eventualmente não puderam participar ou que tenham interesse de divulgar para outros colegas, né? Que, olha, teve uma palestra na FIPECAF que pode interessar, e também aquelas pessoas que tiverem mais dúvidas ou interesse em desenvolver negócios junto com o César, também fica essa oportunidade aqui de procurá-lo, né? Mas muito obrigado, César, agradeço muitíssimo a sua generosidade e parabéns pela sua carreira de empreendedor, de investidor. Fico muito feliz, né? A MasterSaf é uma empresa referência, né, no Brasil, pelas parcerias que ela fez com as principais empresas de software mundial, referência em qualidade e seriedade para poder acompanhar a mudança louca dessa nossa área tributária, né, e fazer isso com a propriedade que vocês fizeram muito grande. Então, parabéns. Obrigado. E, mais uma vez, nos colocamos à disposição. Agradecemos a todas as pessoas que participaram desse evento, agradeço especialmente a professora Sônia pela sua iniciativa em convidar o César, grande amigo, né, dela, e estamos aqui abertos a esclarecimento de outras dúvidas. O Danilo está levantando a mão. Danilo, Danilo... Não, desculpa. Fazendo tchauzinho? Batendo palma. Eu apertei o botão errado. Palma, muito bem. O Antônio Carlos também. Muito obrigado, então, a todos. Uma excelente noite a todos. Obrigada a todos, obrigada, César, muitíssimo. Acho que ele topou de imediato, então eu só tenho a agradecer mesmo. Eu acredito que tem muito o que fazer aí, inclusive você já se disponibilizou, né? Então nós teremos aí muito o que fazer, né? Eu acho que a faculdade
teria essa condição mesmo. Boa noite, pessoal. Danilo, boa noite, obrigado. Daiane, Obrigado. Obrigada. pessoal, e todo o pessoal aqui que está, Antônio Carlos, Gabriele, tá? Muito obrigada. Obrigado. Até mais. Boa noite. Tchau.